E nós passamos nesses 100 dias, nós tivemos vários colaboradores aqui no Especial Guerra, muitos cientistas políticos, nós tivemos militares, muitos pensadores, né? E um participante chamou muito a atenção da nossa equipe, nós já até brincamos com ele em um determinado momento, porque a cada vez que ele entrava no ar com a gente, ele estava em um país. Veja, então, o senhor está onde? Eu estou na Turquia, o senhor estou na Polônia, eu estou na França. E ele o tempo inteiro viajando. E acompanhou de perto a dificuldade diplomática para tentar resolver esse conflito em território ucraniano. O Especial Guerra tem a participação do professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China e Senior Fellow do Centro de Políticas Públicas de Marrocos, Marcos Vinícius Freitas, que hoje está aqui nos estúdios da Jovem Pan, na Avenida Paulista. Professor Marcos Vinícius, é uma alegria receber o senhor. Pena que o tema é um tema tão complexo, mas eu queria agradecer, primeiro, todo o conhecimento que o senhor passou durante esse período, nas suas participações, o senhor que viveu de perto, né, e acompanhou essa movimentação nesse mapa da geopolítica. Obrigado por toda a gentileza. Realmente é uma guerra sem fim? Olha, o que a gente vê é que se esperava no início que fosse algo muito mais rápido, não é? Acreditava-se que a duração seria ali de alguns meses, algumas semanas, até pelo poderio do exército russo. Mas o que nós notamos é que há uma resiliência efetiva da Ucrânia neste processo todo. Não que ela venha a ganhar a guerra, porque parece difícil, uma vez que os russos têm consolidado ali a sua esfera de influência, aumentado a sua esfera de influência e de conquista no território, mas os ucranianos resistiram e têm resistido bem, e isso alterou um pouco o cenário. Muita gente acredita que seja uma guerra que vai durar mais de ano, mas a gente ainda não sabe, porque o grande problema todo, William, é que até hoje ninguém conseguiu determinar qual é o objetivo do presidente Vladimir Putin. E quando você não sabe qual é o objetivo efetivo do presidente Vladimir Putin, fica difícil determinar aquilo que é ganho ou o que é perda, no caso da guerra. Mas o que nós notamos é que, aparentemente, a estratégia dele de consolidar o sul e o sudeste da Ucrânia como parte do seu domínio, isso parece cada vez mais efetivo. Então, é isso que nós notamos nesse processo todo. Então, não sabemos ainda quanto tempo vai durar, mas o impacto global dessa guerra pode ser sentido em todas as partes, né? Economia, inflação, tudo isso vai criando um problema de desabastecimento global também. Bom, esses problemas na cadeia de suprimentos e essa inflação que vem afetando a economia, o senhor percebeu isso pelos países que o senhor visitou nesse período do conflito? Em todos os lugares a inflação está subindo, não é? O preço do combustível é elevado, e isso faz com que você note também um desabastecimento em muitos lugares. Não é? O interessante de todo esse processo que a gente viu, por exemplo, em razão da pandemia, a questão de serviços, você teve vários problemas do pessoal estar fora de forma, né? Não estarem bem treinados com a retomada das atividades. Mas o que você nota é justamente a questão do desabastecimento, que é particularmente forte, eu notei, no Reino Unido, em razão do próprio Brexit, né? Então você vê que falta coisa, não tem produtos, e mesmo a questão alimentar também tem sofrido aí uma elevação de preços, inclusive afetando, né, a própria demanda. Quando você vai no restaurante, você nota que o preço das coisas subiu justamente em razão de toda essa situação de guerra. Professor, eu acho bastante interessante a gente trazer parte real aí do que a gente acha que está ocorrendo pelo mundo, e é bom esse apontamento em relação ao Reino Unido, a falta, né, de produto, não é só de dinheiro, você não tem o produto para comprar. Mas falando de objetivos do Putin, a gente pode aqui presumir algum deles. Seria crível dizer que o Putin, um dos objetivos dele é tentar acabar com a hegemonia não americana, mas a hegemonia do dólar,
já que ele conseguiu, o Putin, junto com a China, fazer aquele rodízio fora do SWIFT. Como que o senhor analisa essa queda de braço com propriamente o dólar? Bem, Fabiana, tem duas coisas importantes aí que você mencionou. Vamos pensar assim, no primeiro lugar, tudo vai depender do resultado desta guerra. Quem ganhou, não é? Um dia nós vamos ter que chegar e fazer uma análise. Se não houver um cessar-fogo entre os países, nós vamos ter que chegar aí numa determinação de quem ganhou e quem perdeu nesta guerra. Se a Rússia ganhar, isso representa uma mudança global na questão do poder e da hegemonia norte-americana. Isso é uma realidade, porque os Estados Unidos colocaram um caminhão de dinheiro na questão ucraniana. Claro que muita parte desse dinheiro é para gasto na indústria de defesa americana e lobby dentro dos Estados Unidos, a questão da eleição do meio de mandato. Você tem uma série de outros pormenores aí com relação ao custo efetivo dos 30 ou vários bilhões de dólares que o governo americano vai destinar à questão da defesa. Mas o fato é de que nessa situação toda, se a Rússia ganha, é uma desmoralização para os Estados Unidos, que foi o principal financiador desta situação e que transformou a guerra, que era uma guerra pela paz, uma guerra contra a invasão, numa guerra contra a Rússia. Não é? Então foi esta a grande mudança, e se a Rússia vem a ganhar, de alguma forma altera muito esta dinâmica. E, por outro lado, você teve a questão das sanções, que tem vários desafios, né? O problema principal das sanções é que elas são, e no caso europeu, né, se tentou ter um consenso, mas o resultado das sanções é assimétrico, dependendo do país, dependendo da dependência que aquele país tem com relação ao gás russo, ao petróleo russo. Então, muitas vezes você viu a mesma voz, mas a implementação tem muito diferenciada país a país em razão da assimetria das situações. E uma das sanções principais era justamente fazer com que o rublo perdesse efetivamente muito valor e deteriorasse bastante. E os russos tiveram ali, com a presidente do Banco Central, uma ideia muito inteligente, que foi forçar aí, pela terceira vez, né? Porque nós vimos que existiram dois personagens que tentaram desdolarizar o mercado do petróleo, o Saddam Hussein e o Muammar Gaddafi, o triste fim que os dois tiveram. E a terceira vez que a gente vê isso é justamente nesta situação agora com a Rússia. Então, eles vêm tentando desdolarizar o mercado, os petrodólares, a questão do dólar na indústria do petróleo, e mesmo aí tentando criar uma forma alternativa com relação à transferência de recursos. Obviamente que as sanções têm afetado muito, particularmente os oligarcas russos que têm ali mansões, casas e propriedades em várias partes do mundo, que se sentem afetados por isso. E se sentem até expropriados, que é uma das coisas que aconteceu nesse processo de sanção. Nós vimos aí o Ocidente expropriando propriedades, né, nesse sentido, e aí tem toda uma discussão jurídica que vem acontecendo no Reino Unido a respeito disso, mas este é um processo aí de tentar, não é, tirar um pouco também deste poder enorme que os norte-americanos têm com relação ao dólar. Isso não é uma coisa atual, não é? Esta não ojeriza, mas este cansaço da utilização constante do dólar e das restrições do SWIFT, que funcionam com países pequenos, né, no caso da Coreia do Norte, do Irã, do Iraque, mas existe um desgaste dos Estados Unidos. Inclusive os alemães, no passado, já propuseram sistemas alternativos, porque isso é muito cansativo e dá um poder muito grande para os Estados Unidos. Então, hoje em dia, se nós dissermos qual é o poder fundamental da hegemonia americana, a gente pode dizer que está baseado em duas coisas: o poderio militar e, sem dúvida, o dólar norte-americano. Então, professor, eu vou pedir à equipe técnica para separar uma imagem que passou de uma embarcação russa lançando mísseis contra alvos em território ucraniano. É um navio, a embarcação russa. As imagens são impressionantes, né, desse poder bélico da Rússia atirando contra, lançando esses mísseis
contra o território ucraniano. E a Rússia afirma que o exército liberou por completo áreas residenciais de Severodonetsk e, segundo o Ministério da Defesa, Moscou controla agora 97% da região ucraniana de Luhansk, onde fica aí a cidade-chave que concentra os combates no leste do país. Se a informação for confirmada, Moscou superaria o último obstáculo para controlar outras cidades ali próximos à capital da região de Donetsk sob o controle ucraniano. O senhor, que teve a oportunidade de circular pela Europa, qual é a real situação do refugiado ucraniano? A mulher, a criança, nós estamos falando de mais de 7 milhões de pessoas que hoje deixaram o território e estão buscando abrigo por toda a Europa. Então, como está a situação dessa pessoa hoje que saiu, foi buscar abrigo na Europa? Ela está bem assistida? Não é? E essa é o grande problema que você enfrenta hoje em dia na Europa. Inclusive, eu assisti algumas reportagens com relação à Ucrânia, em que os ucranianos estavam pedindo o fim da guerra, pelo impacto que isso estava tendo, né? E eu ouvi alguns ucranianos dizendo, olha, não importa se nós tivermos que perder a guerra, que ela simplesmente chega ao fim, porque não dá para continuar nessa situação. Inclusive, muitos têm decidido permanecer no país, apesar da situação, e muitos já se adaptam rapidamente, né, ao controle russo, entendendo aí a necessidade de aprenderem a viver dentro de um novo contexto. Mas o fato é de que a Europa enfrenta aí um problema grave na questão de refugiados, na questão de imigrantes. Não é um problema atual europeu, vamos lembrar que isso vem desde a crise da Síria, não é? Vem aumentando. O que houve e existe muita discussão é com relação à forma como os europeus receberam os sírios e na forma como os europeus estão recebendo também os refugiados ucranianos. Inclusive, existe uma certa discussão com relação a uma eventual discriminação com relação aos que vêm de Síria, Afeganistão e outras partes e outros países que adotam a religião islâmica. Então, existe uma discriminação nesse sentido. Mas o que a gente vê é que o problema migratório é grande na Europa. Estes problemas não param ali nos países de entrada. A gente vê que são três problemas, né? São três países que enfrentam problemas sempre na questão da migração. Primeira coisa é o país que recebe os migrantes. Existe uma regra, uma convenção, que é a Convenção de Dublin, que diz que o país que recebe o migrante tem que cuidar de todo o processo de imigração. Isso tem um custo para quem recebe. Segundo é o país de trânsito, né? E o país de trânsito não quer que o migrante ou o refugiado fique nele. Então ele gasta muito para que as pessoas simplesmente atravessem o país. E terceiro, obviamente, são os países que recebem os migrantes ao final, porque são as grandes economias, não é? E as pessoas migram para esses países justamente porque sabem que lá terão emprego e a possibilidade de ter uma vida melhor. Mas também esses países sentem a dor dessa questão da imigração. Então, o problema de refugiados na Europa continua aumentando e, sem dúvida, esta guerra colocou nos países europeus um grande desafio, que é como enfrentar esta crise nos próximos anos. Professor, falando já também, porque já se passaram mais de 100 dias, então já dá para constatar algumas realidades. Uma delas me pegou até de surpresa quando eu fiquei sabendo que o Biden está voltando a conversar com o Irã e possivelmente ignorando, vamos colocar assim, todo o poderio que eles teriam ou poderiam ter da parte nuclear para favorecer na fabricação de petróleo para diminuir o preço do barril. Essa é uma questão real aí que a gente vê que os Estados Unidos está se aliando a antigos inimigos e se afastando de antigos aliados. Por exemplo, daria para avaliar aqui Israel. Então, como que fica essa nova constatação já da realidade atual com os Estados Unidos, como você pontuou muito bem, dizendo que eles foram o maior investidor deste conflito agora, recente, atual na Ucrânia? Veja, o presidente Biden tem, ao final deste ano, a famosa eleição de meio de mandato, não é?
em que ele pode perder ali o Congresso e o Senado americanos. Se ele perde o controle destas duas casas legislativas, ele se transforma naquilo que os americanos chamam de pato manco, ou seja, um presidente que é presidente, mas efetivamente não manda nada. No Brasil a gente diz que ele vai tomar café frio porque ninguém respeita mais a autoridade dele. E existe um problema pior aí a ser acrescentado para o presidente Biden, que é o fato de que ele provavelmente, e aqui a probabilidade é muito elevada, ele não será candidato à reeleição. E você não tem, até mesmo no momento, no quadro democrata, algum candidato que possa vir a substituí-lo. A Kamala Harris, embora tenha todo o histórico positivo, não é, segundo os americanos, e nas conversas que eu tive com vários americanos, ela não é elegível como presidente dos Estados Unidos. Então, quando a gente olha para essa situação toda, o presidente Biden tem o problema de se transformar num pato manco e o grande desafio que ele enfrenta é justamente a questão da inflação, que está alta, e o principal motivo disso é justamente o elevado o preço dos combustíveis. E nesse momento ele está acendendo vela para tudo quanto é santo, né? Para o Irã, está tentando com a Venezuela, está tentando algumas retomadas de processos de inimigos históricos, mas que têm justamente o acesso ao petróleo. O grande problema do petróleo, Fabiana, é que os países mais problemáticos são aqueles que são os donos da maior parte dos recursos. Inclusive a Arábia Saudita, que tem lá os seus grandes desafios domésticos e que, na questão de direitos humanos, de direito às mulheres, uma série de coisas, mas mesmo assim os Estados Unidos ainda fecham os olhos nessas questões porque precisa do acesso à energia do petróleo. Então, esse é um grande dificultador e eu acho difícil, por exemplo, que o Irã venha muito alterar essa questão do aspecto nuclear, porque é o que dá sustentabilidade ao regime e é a garantia do Irã de que a liderança do país não vai se transformar eventualmente, não vai passar por uma situação semelhante àquilo que ocorreu com Saddam Hussein ou com Muammar Gaddafi. Então, essa é que é a questão aí, mas os Estados Unidos, aí o presidente Biden está tentando acender vela para todo mundo justamente por causa da questão inflacionária. Professor, o senhor é professor visitante na Universidade de Relações Exteriores da China. E durante esse conflito, nós estamos com 105 dias de guerra. E durante o conflito na Ucrânia, muito se falou que a China poderia aproveitar esse momento para reivindicar Taiwan, né, e conquistar Taiwan de novo. Nós temos os componentes eletrônicos, os chips, e muito se falou sobre isso. O que tem de real nessa tensão entre China e Taiwan? E é engraçado que a gente já conversou sobre isso tantas vezes, né? Nessa questão sempre de Taiwan. Mas vamos entender que são dois conceitos diferentes, né? No caso da Ucrânia, você tem de fato uma invasão de um território, não é? Porque a Ucrânia era um país independente. Claro que tinha ali uma região com vários russos, inclusive uma relação histórica com a Rússia, né? O próprio surgimento da Rússia vem da Ucrânia, mas não podemos esquecer que depois de 1991, a Ucrânia, com o colapso, né, com o fim do Império Soviético, a Ucrânia se transformou num país independente. No caso de Taiwan, a situação é um pouco diferente, porque o que existe ali é uma situação histórica de cunho doméstico, porque é a separação de dois governos em 1949, os dois clamando a soberania sobre a China. Tanto é que o nome oficial de Taiwan é República da China e você tem a República Popular da China. Então, o que existe é que desde 1972, no processo de renegociação, no processo de negociação da entrada da China nos órgãos multilaterais, ficou convencionado de que haveria sempre a política de só uma China e que Taiwan seria considerado, conforme o governo chinês afirma, uma província rebelde e que eventualmente retornaria aí a fazer parte da China continental. E o processo todo
tem sido nesta situação. Os grandes investidores de Taiwan são, com certeza, o governo as empresas chinesas localizadas no continente. O governo chinês tem ali facilidades de acesso com relação a Taiwan, e a perspectiva é de que, eventualmente, a reinserção de Taiwan ocorra, mas sem a necessidade de utilização de qualquer arma ou de qualquer guerra. Afinal, ali é uma questão doméstica, segundo a perspectiva chinesa. E se nós nos recordarmos da maneira como os chineses administraram a reincorporação de Hong Kong, não é sem violência nesse sentido, o que a gente vê é que o objetivo da China é fazer com que o mesmo aconteça. Só que existe uma diferença, William, que a gente às vezes ignora. O tempo chinês das coisas, né? Quando um país tem 5.000 anos de história, ele olha para 50 anos, 100 anos, como se fosse um pequeno lapso de tempo. Então, os chineses estão tranquilos nesse processo. Obviamente que o presidente Xi Jinping gostaria de ver Taiwan reincorporada à China, mas nós sabemos que os Estados Unidos têm utilizado muito a questão de Taiwan para criar uma instabilidade. E nesse momento da história chinesa, a única coisa que os chineses não querem é a criação de instabilidades, justamente para que nada desvie do objetivo principal da China, que é alcançar aí uma renda per capita cada vez mais elevada. Perfeito. Então, professor, que a realidade que vem pela frente é a seguinte: a China, ela vem despontando como a maior potência econômica do mundo. Também dá para dizer isso porque os Estados Unidos, ele deve muito para a China em ativos. Então, a China tem quase uma não dependência de outros países para fabricar o que ela precisa. E, diante disso, é possível dizer, então, que os países ou da Europa Central, ou até da Europa do Leste Europeu, ou nós aqui da América Latina, teremos uma tendência a nacionalizar os nossos planos de governos daqui para frente pela realidade imposta de não haver tanto mais essa globalização? Não, eu acho que não. Eu acho que a globalização é uma realidade irreversível até, não é? Porque nós nos acostumamos com a globalização. E a globalização fez bem para todos nós. A gente às vezes acha que a globalização só foi positiva para os chineses, mas não podemos esquecer, Fabiana, de que as empresas que mais ganharam dinheiro foram as empresas americanas que tinham negócios na China e que produziam na China. Se você pegar um iPhone ou coisa parecida, você vai ver que diz desenhado na Califórnia e manufaturado na China. O que significa que o dinheiro, de fato, foi no design, onde foi desenhado o iPhone e não onde foi fabricado. Mas o que impressiona na história recente da China é que, mesmo assim, mesmo nessas parcerias em que a China ficava vendendo, muitas vezes quinquilharia, que é o grande comentário, mas você vê que em 40 anos a China foi de vender produtos de R$1 para produtos de milhões de dólares, justamente pelo investimento elevado em educação e neste processo de querer atingir objetivos mais elevados. A China se beneficiou efetivamente do processo de globalização, mas nós também nos beneficiamos muito deste processo de globalização, inclusive a produção chinesa, que faz parte da realidade global, barateou muita coisa como que nós temos acesso hoje em dia, que se você pensar, eu sempre me recordo que quando eu era pequeno, uma das marcas de televisão que havia era uma chamada Telefunken. E uma das coisas que a gente falava é que a Telefunken, que era alemã, duraria anos. E hoje em dia ninguém quer ter a mesma televisão por anos. Você quer a nova tecnologia, e essa é uma das coisas que esta abundância da mão de obra chinesa e também o próprio processo de revolução industrial que aconteceu na China transformou o país aí numa máquina produtora global. Então não foi aí eu sempre vejo que as pessoas querem culpar os chineses porque roubaram o emprego. Eu falei, não, o problema é que os países não fizeram a sua lição de casa justamente para manterem a competitividade. E foi isso que os chineses fizeram. Então, quando a gente olha para o futuro, os países têm que repensar, o que pretendem fazer, qual é a sua identidade, o que pretendem ter a capacidade de serem competitivos internacionalmente e, a partir daí, construir uma nova realidade. Então, mais uma coisa sempre, isso eu acho que é o grande aprendizado que a gente tem da questão chinesa. Em 40 anos,
você pode mudar completamente a história de uma nação. Vamos pensar, a China tem 5.000 anos de história e eu sempre gosto de lembrar disso. Quando começa o processo de reforma e abertura em 1978 na China, a renda per capita do Brasil era 1.717 dólares e a renda per capita da China era de 139 dólares. 40 anos passaram, a renda per capita da China era 12 mil ou 10 mil e a do Brasil era 7 mil. Então, alguma coisa os chineses fizeram corretos nesse tempo, inclusive, né, eles até lamentam que você vai ver, quando você vai à China, você vê ainda muitos Santanas que eram feitos no Brasil, que eram exportados do Brasil para a China e hoje em dia nós vemos justamente o processo contrário. Então, essa questão do tempo, uma boa administração, uma perspectiva de longo prazo, muda muita coisa. Então, este preconceito que a gente vai vendo na globalização vai mudando, mas os países precisam efetivamente fazer a sua lição de casa para serem competitivos. Agora, professor, nós estamos falando de guerra, né, com imagens justamente das tropas, dos refugiados, são imagens fortes desse drama humano. E a informação que chega para a gente agora da força da natureza. São 11 horas e 35 minutos, um terremoto de magnitude 6,5 é registrado na fronteira do Peru com o Brasil. O tremor ocorreu a uma profundidade de 616 quilômetros e a cerca de 111 quilômetros de distância da cidade de Taraucá, que fica no Acre. Segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo, o terremoto aconteceu por volta das 10 horas da noite de hoje, no horário de Brasília. Uma hora depois, um segundo tremor de magnitude 4,8 foi registrado na mesma região. Nós estamos com imagens mostrando justamente onde aconteceu isso no Acre, com a proximidade do Peru. Ao longo da nossa programação, a Jovem Pan News está no ar 24 horas, levando informação para os senhores e nós vamos já atualizar com mais detalhes através da nossa central de jornalismo. Professor, falando sobre os países e dessa preparação para o enfrentamento de toda essa movimentação em função da guerra, postura do Brasil durante esses 105 dias foi acertada. Nós agimos com mais acertos ou com mais erros? Essa é a pergunta, né, fundamental nessa história toda. Eu acho que o Brasil tem a vantagem da localização geográfica. Eu sempre digo que o Brasil tem uma bênção e uma maldição. A bênção é o fato de que nós estamos distantes de tudo. E a maldição é de que nós assistimos o mundo e não participamos dele. Não é? Então, este isolamento geográfico do Brasil impede aí que nós tenhamos, muitas vezes, alguma voz em determinadas situações. Mas o fato é de que, em determinadas situações, manter o silêncio estratégico é uma alternativa importante, primeiro para que você possa ter a capacidade de, eventualmente, até mesmo atuar como árbitro numa questão, em qualquer questão. Então, o que a gente viu é que, embora o posicionamento do governo possa ter parecido reticente, na minha opinião, era o que deveria ser feito na ocasião. Obviamente que nós temos de condenar as infrações, as quebras do direito internacional na atuação russa, como foi feita na questão da invasão. A questão humanitária, isso precisa ser enfatizado, tudo isso. Onde houve erros, nós devemos ter a capacidade de indicar que somos contrários, mas aquele apoio meramente, justamente por imposição de terceiras potências na forma de o Brasil agir, isso seria aí um caos com relação à nossa própria independência e à nossa autonomia como política externa. Não podemos esquecer que o Brasil faz parte do BRICS. Embora no Brasil nós não valorizemos tanto o BRICS como deveria ser, nós vemos que os nossos parceiros como Rússia, Índia, China e África do Sul valorizam muito este concerto, este acordo, não é? esta forma de atuação, porque entende que o G7 não dá muitas oportunidades para que você consiga aí uma maior penetração global, ou mesmo a possibilidade de você ascender como potência. Então, imagine só quantos países no mundo não dariam grandes
fariam de tudo possível para terem a possibilidade de se encontrarem anualmente com a China, que é a segunda maior potência econômica do mundo, e tentar ali alavancar acordos e parcerias. Então a gente nota que são acordos importantes e a postura aí é que nós temos que levar aqui com muita calma, porque nós precisamos entender, e esta é a questão fundamental, William, qual é o interesse do Brasil no curto, médio e longo prazos. Condenamos sim a situação humanitária, condenamos a invasão, condenamos o desrespeito ao direito humanitário, mas também temos que levar em consideração qual é o interesse do Brasil neste relacionamento e nesta situação tenho a impressão de que o governo acertou. Então jogamos bem esse jogo das relações diplomáticas. Conseguimos, fomos bem, não é? Muita gente vai ser crítica com relação à forma como o governo atuou, mas se eu colocar o meu chapéu e entender qual é a questão do interesse nacional no relacionamento com a Rússia, se a questão é fertilizante, se a questão é manter o acesso ao mercado de petróleo e nós conseguirmos manter isso é o que importa. E não sou eu que falo isso, né? Henry Kissinger já diria a mesma coisa se fosse o secretário de Estado ou o ministro de Relações Exteriores do Brasil. Professor, fazendo esse paralelo até muito bom em relação ao BRICS, e em relação também a que o Brasil é posto por muitos especialistas e analistas internacionais como um grande produtor de alimentos, e a gente sabe que isso é real, qual o papel fundamental do Brasil que nós teríamos que adequar às nossas políticas internas para atender às demandas que provavelmente irão surgir aí no mercado externo? Veja, nós passamos um processo muito interessante na globalização, não é? Há dúvidas com relação àquilo que vai acontecer, mas muitas oportunidades. Veja só, eu sempre detesto parecer aquela pessoa que está esperando o corpo de alguém morrer para começar a pensar nas possibilidades. Mas, sem dúvida, haverá aí uma retirada temporária da Ucrânia como um fornecedor global de alimentos, não é? E da própria Rússia nesse processo todo de sanção. Então, aí surgem oportunidades para que o Brasil consiga se inserir globalmente nessa questão de mercados. Eu acho equivocada essa história que dizem que o Brasil alimenta o mundo. Não é verdade, né? Porque o mundo não come só soja, milho, essas coisas. Mas o fato é de que nós podemos aproveitar este momento em que vai surgir demandas e canais que vão ficar descobertos para que eventualmente nós possamos ter uma entrada aí. A gente sempre sabe, e eu trabalhei muito tempo com comércio internacional, a gente sabe que você substituir algum fornecedor é algo difícil. Precisa sempre acontecer alguma tragédia ou algum caso de insatisfação muito grande para que você consiga entrar e competir. E não é só preço, né? Você tem que entender aí que vem toda uma série de coisas, como a forma como você trata o cliente, como você faz o processo de exportação e como você também facilita o processo para que possa rapidamente conseguir mover-se. Então, eu acho que existem possibilidades, eu acredito que haveria ainda mais possibilidades se nós passássemos a agregar, por exemplo, mais valor aos produtos agrícolas, né? Eu sempre comentei, e eu me lembro disso, morando na China, que muito do suco de abacaxi, de laranja que eu tomava vinha da Ucrânia, vinha de Malta, nunca vinha do Brasil. Não é? E nós poderíamos ter agregado aí valor em algumas coisas e exportar. Então surgirão oportunidades desta situação e desse desabastecimento global. Basta aí a gente saber correr contra o relógio para conseguir assumir estas lacunas que vão se abrir no mercado internacional. Professor, Cúpula das Américas, encontro de Biden com Bolsonaro. Pergunto eu, senhor, o que nós podemos esperar desta reunião, as principais pautas a serem tratadas entre os dois países? Veja, eu sempre comento que a relação Brasil-Estados Unidos ela é muito importante, ela é fundamental. Nós somos vizinhos no mesmo continente, compartilhamos aí de uma história longa, né? Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer, se eu não me engano, a independência do Brasil.
E até 15 anos atrás, ou 10 anos atrás, pouco mais de uma década, era o principal parceiro econômico do país, com um grande investimento no Brasil. Há muitas empresas americanas que investiram aqui no Brasil e inclusive o comércio é importante, e nós temos uma diáspora brasileira também nos Estados Unidos. Então, sem dúvida, a questão da diáspora sempre vem à mesa, né, com relação a vistos, com relação à facilitação da vida desses brasileiros que optaram por morar nos Estados Unidos, mas que têm aí o seu vínculo com o Brasil, e o Brasil, de alguma forma, tem a responsabilidade de protegê-los, mas a questão migratória, hoje em dia, passa a ser um tema de discussão, que é uma coisa que não era no passado, porque o Brasil não era um país exportador de imigrantes, né? Nós não éramos um país, né, que exportava brasileiros, mas em razão da deterioração econômica começada na década de 80, não é? Não vamos pensar que é culpa tudo dos governos atuais, mas eu me lembro muito bem do governo Sarney, a diáspora brasileira indo para Portugal, Estados Unidos. É claro que a mudança dessa diáspora nos últimos anos tem muito a ver com a situação doméstica, econômica, política e particularmente segurança. Mas a situação migratória é um ponto importante da agenda, e também, não é, se os Estados Unidos querem manter algum tipo de primazia na região, eles provavelmente precisam colocar mais coisas na mesa de negociação. Só que o problema do presidente Biden é que justamente ele enfrenta aí a questão da eleição, do meio de mandato, e provavelmente não teria a capacidade de oferecer um acordo de livre comércio ou maiores benefícios para a região. Então, é uma situação complexa que os Estados Unidos enfrentam, né, neste momento, mas ele precisa, e os Estados Unidos pretendem aí retomar um pouco da sua ação no seu próprio quintal, uma vez que na maior parte dos países latino-americanos hoje em dia, a China é o maior parceiro econômico. Então você vê, né, aos poucos os chineses foram, não dilapidando, mas foram aí comendo pelas bordas um pouco da influência, né, americana, que perdeu espaço. Dos microfones da Jovem Pan News, Marcos Vinícius de Freitas, ele que é professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China e sênior fellow do Centro de Políticas Públicas de Marrocos. Professor, obrigado pela gentileza, um prazer estar com o senhor aqui nos estúdios da Jovem Pan, na Avenida Paulista. A última pergunta para a gente finalizar, o senhor vai viajar para onde agora? Próximo destino do professor. Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu ainda não sei, talvez eu retorne à China, agora depende aí da situação, como é que está na questão de visto, de consulado, coisa parecida, mas provavelmente eu devo retornar ainda à Europa antes de ir para a China. Obrigado pelo bate-papo, uma boa noite e um bom descanso para o senhor.